A paz do Senhor Jesus seja com você. Eu sou o evangelista Lu Martins, e hoje eu quero te colocar diante de uma pergunta que parece simples, mas corta fundo. Se Deus nos entrega uma armadura completa, por que Paulo não começa dizendo para avançar, conquistar, derrubar, atacar? Porque, em Efésios 6, versículos 10 até 18, a palavra que pulsa é permanecer, resistir, ficar firme? Será que muita gente está perdendo batalhas espirituais porque entra em guerras invisíveis usando armas erradas? Será que há feridas que você chama de cansaço, de ansiedade, de conflito familiar, de pressão no trabalho, mas por trás delas existe uma luta mais profunda, mais antiga, mais sutil? Em Efésios 6, versículo 10, Paulo não diz, fortaleçam-se em si mesmos. Ele diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em Efésios 6, versículo 11, ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E em Efésios 6, versículo 12, ele rasga o véu, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui está o mistério. Se o inimigo é invisível, a defesa não começa na aparência, começa por dentro. E quando essa verdade entra, tudo muda. Porque de repente você percebe que nem toda discussão começa na boca. Nem todo desânimo nasce no corpo. Nem toda acusação vem de uma pessoa. Nem toda vontade de desistir é apenas um humor passageiro. Há dias em que o ataque vem como pensamento. Há dias em que o golpe vem como lembrança. Há dias em que a seta vem como medo do futuro, vergonha do passado, culpa no presente. E se você não discerne a natureza da luta, você luta contra a gente quando deveria correr para Deus. Você briga com quem está perto, enquanto o coração já está sendo sitiado por algo que não se vê. Então vem comigo para dentro do peso vivo dessa palavra. Não para assistir de longe. Para respirar esse texto. Para sentir o ferro, a tinta, a corrente, o esforço da mão que escreve. Paulo está preso. Roma não é uma ideia para ele. Roma é parede fria, rotina dura, vigilância constante. O apóstolo se move com limitações reais. Corrente roçando no pulso. Ombros cansados. Dedos marcados. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, ele enxerga com mais nitidez do que muitos homens livres. Porque há prisões que revelam. Há algemas que não calam a visão de Deus. O soldado está ali. Não como símbolo abstrato, mas como presença concreta. Ele se mexe, e o metal responde. O cinto segura a túnica e estabiliza tudo. A couraça cobre o peito. As sandálias firmam o passo. O escudo está por perto. O capacete espera a hora. A espada acompanha o corpo. Paulo olha, e não vê só equipamento militar. Ele vê uma igreja cercada. Ele vê irmãos tentando andar com Cristo em uma cidade saturada de idolatria, sedução, medo, manipulação, divisão. Ele vê lares pressionados. Mentes cansadas. Corações tentados. E em Efésios 6, versículo 13, a urgência explode. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Perceba esse peso. O dia mau não é fantasia. Paulo não disse vier. Ele fala como quem conhece a realidade da guerra. O dia mau chega. Ele entra sem pedir licença. Às vezes vem numa notícia. Às vezes vem numa tentação velha que volta com roupa nova. Às vezes vem em forma de acusação. Você não vai conseguir, você nunca muda, Deus já cansou de você. E é nesse ponto que muitos caem, porque confundem movimento com vitória. Acham que estar agitado é estar forte.
Acham que responder a tudo é vencer tudo. Mas Paulo está dizendo, no dia mau, vencer pode parecer uma coisa muito simples e muito profunda, ainda estar de pé. E essa revelação não nasce no vazio. Ela se conecta com uma história antiga, viva, cortante. Porque muito antes de Paulo escrever em Roma, outro homem está diante de um ataque que não vem primeiro pela espada, mas pela voz. Em Gênesis 3, versículos 1 até 7, a serpente se aproxima no jardim. E repare, a primeira peça a ser atacada é a verdade. Não é o corpo. Não é a mão. É a percepção. É a confiança no que Deus disse. Eva está ali, presente, consciente, ouvindo. A serpente não chega gritando. Ela chega torcendo. Não vem com um golpe no peito, mas com uma pergunta melosa, afiada. Foi isto mesmo que Deus disse? Veja o veneno dessa frase. Ela não nega de início. Ela distorce. Ela desloca. Ela cria neblina. E quando a verdade perde contorno, a alma começa a tropeçar. Eva responde. Há diálogo. Há raciocínio. Há atenção. Em Gênesis 3, versículos 2 e 3, ela tenta repetir o mandamento, mas algo já vacila. A serpente insiste. Em Gênesis 3, versículos 4 e 5, ela lança a seta acesa, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não é só mentira, é mentira vestida de promessa. Não é só ataque, é ataque sedutor. Agora o coração aperta. A mente corre. O fruto está diante dela, e Gênesis 3, versículo 6, mostra a batalha em microação. A mulher vê que a árvore parece agradável ao paladar. Vê que é atraente aos olhos. Vê que parece desejável para dela se obter discernimento. Tudo se intensifica em segundos. A mão se aproxima. O ar parece mais denso. O pensamento justifica o impulso. O desejo encontra argumento. E o que começou como conversa agora se torna decisão. Ela toma. Ela come. Ela entrega. Adão recebe. Ele também come. Sinta o peso desse instante. Nenhum trovão cai no primeiro segundo. Nenhuma muralha desaba imediatamente diante dos olhos. Mas por dentro, tudo já foi perfurado. A verdade foi afrouxada. O coração foi exposto. A mente foi vencida. Então Gênesis 3, versículo 7, diz que os olhos dos dois se abrem, e eles percebem que estão nus. Correm para costurar folhas de figueira. Tentam cobrir por fora o que foi rompido por dentro. É aqui que Efésios 6 começa a respirar com ainda mais força. Porque a primeira grande derrota da humanidade acontece quando a verdade é negociada, a confiança em Deus é trocada e a alma tenta se vestir sozinha depois da queda. Paulo sabe disso. Ele sabe que a guerra espiritual toca imaginação, pensamento, vontade, memória, identidade. Por isso a armadura de Deus não é figurino religioso. É sobrevivência espiritual. É permanência em comunhão. É resistência contra o engano. E então Paulo ergue a primeira peça. Em Efésios 6, versículo 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade. O cinturão não é detalhe decorativo. Ele segura, ajusta, firma, organiza. Sem ele, as outras peças ficam soltas. Sem verdade, tudo escorrega. Imagine o soldado apertando esse cinturão. O couro puxa. O ajuste comprime. Há uma sensação de prontidão. Nada fica frouxo.
Nada balança fora de lugar. Paulo vê isso e entende: o discípulo de Cristo precisa viver amarrado à verdade de Deus. Não há verdade conveniente. Não há verdade ditada para caber no desejo. Não há verdade que muda conforme a pressão do dia. Verdade que confronta. Verdade que sustenta. Verdade que limpa a mente e alinha o coração. E aqui entra outra história. Porque quando a mentira aperta, a verdade não é uma ideia fria, ela precisa estar viva na boca e no interior. Em Mateus 4, versículos 1 até 11, Jesus entra no deserto. O Espírito o conduz para ser tentado. 40 dias. Fome real, corpo enfraquecido. Boca seca. Estômago contraindo. Não há excesso de discrição, há urgência. O tentador chega quando o corpo está vulnerável. Isso já nos ensina muito. Há ataques que procuram momentos de desgaste. Em Mateus 4, versículo 3, o tentador se aproxima e diz: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ouça o golpe escondido. Não é apenas sobre pão. É sobre identidade. Se você é, prove. Resolva. Use o poder fora da vontade do Pai. É a mesma arquitetura do Éden, distorcer a relação com a palavra de Deus e empurrar o coração para uma independência disfarçada de necessidade. Mas Jesus não dialoga para se perder. Ele responde a partir do que está estabelecido. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Perceba a firmeza. A fome é real, mas a verdade governa. O corpo grita, mas a palavra ancora. O tentador se move de novo. Em Mateus 4, versículos 5 e 6, ele leva Jesus ao ponto mais alto do templo e cita a Escritura de modo torcido. Veja isso com tremor santo, até a palavra pode ser manipulada por mãos impuras. Até versículo pode virar isca se arrancado da vontade de Deus. E Jesus responde em Mateus 4, versículo 7, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Outra investida. Em Mateus 4, versículos 8 e 9, reinos, glória, oferta rápida, atalho sem cruz. E então, em Mateus 4, versículo 10, Jesus ordena, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O Filho permanece firme porque a verdade não está apenas ao redor dele, está dentro dele, na boca dele, no coração dele. Você está vendo a costura? No Éden, a mentira entra e o homem cai. No deserto, a mentira bate e Cristo permanece. Onde Adão falha, Jesus vence. Onde a humanidade afrouxa o cinturão, o segundo Adão permanece cingido pela verdade. E agora Paulo escreve para uma igreja e diz: vistam a armadura de Deus. Como se dissesse, vivam em união com a vitória daquele que permaneceu firme. Mas Paulo não para na verdade. Em Efésios 6, versículo 14, ele continua: vistam a couraça da justiça. A couraça cobre peito, coração, órgãos vitais. O soldado sabe que um golpe ali pode ser fatal. Paulo sabe também. Porque existe um tipo de ataque que não tenta apenas confundir, tenta condenar. Tenta dizer: você já falhou demais, você não serve mais, Deus não quer mais você, sua história acabou. A couraça da justiça não é troféu de quem se acha perfeito. Não é vaidade moral. Não é alguém olhando para si e dizendo: agora sim, eu sou o suficiente. Não. Primeiro, é a justiça de Cristo cobrindo quem crê.
Depois, é a vida reta que flui dessa união. Você não veste a couraça para se exibir. Você veste para não morrer no meio das acusações. Lembra de Josué, o sumo sacerdote, em Zacarias 3, versículos 1 até 5? Ele está de pé diante do anjo do Senhor, e Satanás está à sua direita para acusá-lo. As roupas dele estão sujas. O caso parece perdido. A imagem é esmagadora. O acusador não inventa pureza falsa, ele aponta a sujeira real. E é por isso que a cena pesa tanto. Porque a culpa verdadeira, quando não é levada à graça, vira algema na alma. Mas então o Senhor intervém. Em Zacarias 3, versículo 2, o Senhor o repreende, Satanás. E em Zacarias 3, versículos 3 e 4, as roupas sujas são tiradas e roupas finas são colocadas nele. Que cena poderosa! O homem não se limpa sozinho. A justiça vem como dádiva, como intervenção, como misericórdia que desarma a acusação. Quando Paulo fala de couraça da justiça, ele está falando de viver guardado por essa realidade. Em Cristo, a acusação não tem a palavra final. E isso explode de forma ainda mais clara em Romanos 8, versículo 1. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ouça isso como quem respira depois de quase afogar. Não há condenação. Não significa que o pecado é leve. Significa que a cruz é suficiente. Significa que o inimigo não pode usar contra você, como sentença eterna, aquilo que Cristo já levou. Mas a couraça também se expressa na prática. Justiça vivida. Integridade. Escolha diária. Porque um coração guardado por Cristo não brinca de abrir rachaduras de propósito. Você rejeita o que contamina. Você confessa o pecado. Você corre para a luz. Você não alimenta aquilo que depois vai usar para te ferir. E então Paulo abaixa os olhos para os pés do soldado. Em Efésios 6, versículo 15, calçados os pés com a prontidão do Evangelho da paz. Isso é precioso. Em meio à guerra espiritual, Deus não calça você com pânico, mas com paz. Não com covardia, mas com estabilidade. Não com fuga, mas com prontidão. Pés importam na batalha. Quem escorrega cai fácil. Quem perde apoio perde reação. Quem não está firmado entra em pânico quando o chão treme. As sandálias do Evangelho da Paz fazem o discípulo parar de deslizar em cada crise. Elas lembram: você está reconciliado com Deus por meio de Cristo. Você não luta para conquistar filiação, você luta a partir dela. Aqui o coração pode ir para Lucas 15, versículos 11 até 24, a parábola do filho pródigo. Por que a guerra espiritual na mente de um filho quando ele acredita que só pode voltar como escravo? O jovem desperdiça tudo. Fome. Vergonha. Cheiro de porcos. Estômago vazio. Orgulho quebrado. E então ele ensaia um discurso. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Veja a mente tentando negociar lugar quando a graça já está se movendo. Mas quando ele ainda está longe, o pai o vê, corre, abraça, beija. E em Lucas 15, versículo 22, o pai manda colocar roupa, anel e sandálias nos pés. Sandálias. Escravos podiam andar descalços. Filhos recebiam sinais de restauração. O Evangelho da Paz faz isso, recoloca sandálias em quem voltou ferido. Dá prontidão a quem estava paralisado pela culpa. Dá chão a quem voltou cambaleando. Paulo continua. Em Efésios 6, versículo 16, além disso,
Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Agora a batalha ganha som. Setas não são teóricas. Elas vêm rápidas. Cortam o ar. Procuram frestas. Às vezes uma só já assusta, mas Paulo fala de setas, no plural, inflamadas. Imagine o estalo do impacto. O fogo aceso na ponta. O impulso de largar o escudo porque o braço pesa. É assim na alma também. Uma seta chamada medo. Outra chamada suspeita. Outra chamada luxúria. Outra chamada amargura. Outra chamada autocomiseração. Outra chamada desespero. O inimigo quer incêndio interno. Quer que um pensamento pegue fogo e alastre. A fé, aqui, não é sensação religiosa doce. É confiança ativa no caráter e na palavra de Deus. É levantar o escudo quando tudo em você quer baixar os braços. É dizer, eu não entendo tudo, mas sei em quem tenho crido. É declarar, a acusação me atinge, mas não me define. O medo me visita, mas não governa meu destino. E quem mostra isso com força impressionante é Davi, em 1 Samuel 17. O campo inteiro treme diante de Golias. O gigante fala, e a fala dele é uma seta em massa. Dia após dia, ele insulta, humilha, intimida. A voz entra no ouvido dos soldados e vai queimando coragem por dentro. Saul ouve. O exército ouve. Todos recuam. O medo se torna atmosfera. Então Davi chega. Traz pão, traz queijo, traz obediência simples. E encontra um povo inteiro dominado por palavras de morte. Em 1 Samuel 17, versículo 26, ele pergunta, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja a diferença. O mesmo campo. O mesmo gigante. O mesmo som. Mas a interpretação muda porque a fé muda. Saul tenta vestir Davi com outra armadura. Em 1 Samuel 17, versículos 38 até 40, colocam bronze sobre ele, espada sobre ele, peso sobre ele. Davi anda um pouco e sente que aquilo não serve. É metal demais para um chamado que depende de outra confiança. Ele tira. Pega a funda. Escolhe 5 pedras lisas no riacho. Mãos trabalhando rápido. Olhos atentos. Coração firme. Golias avança zombando. Davi responde em 1 Samuel 17, versículos 45 até 47. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é escudo da fé erguido. Não negação do perigo. Não ilusão infantil. É confiança maior que a ameaça. A pedra sai. O corpo do gigante cai. Mas antes da pedra atingir a testa, a fé já apagou a seta da intimidação. É por isso que Paulo diz: usem o escudo. Não admirem o escudo. Não deixem o escudo pendurado. Usem. Levantem. Segurem. Depois vem o capacete. Em Efésios 6, versículo 17, usem o capacete da salvação. A cabeça é alvo sensível. A mente é campo de batalha constante. Pensamentos repetidos moldam emoções. Emoções alimentadas sem discernimento influenciam decisões. O inimigo sabe disso. Por isso ele semeia confusão, desesperança, identidade ferida. Ele sussurra: você não é filho. Você não tem futuro. Você está sozinho. Você está condenado. O capacete da salvação protege a mente com a certeza da obra de Deus.
Não com arrogância, mas com identidade. Você pertence a Cristo. Você foi alcançado pela graça. Seu nome não é abandonado, rejeitado, esquecido. Sua mente precisa lembrar do que sua alma recebeu. É aqui que o profeta Elias entra em cena com enorme humanidade. Em 1 Reis 19, versículos 1 até 18, depois de vitória pública no Carmelo, ele entra em colapso. Jezabel ameaça, e aquele homem que enfrentou profetas falsos agora corre para o deserto. O corpo gasta, a alma afunda, a mente escurece. Em 1 Reis 19, versículo 4, Elias se senta debaixo de um arbusto e pede a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Que seta inflamadas é essa? Desespero. Exaustão. Isolamento mental. Mas Deus não esmaga Elias por sua fraqueza. Deus o encontra. Primeiro com cuidado concreto. Sono. Pão. Água. Toque. Em 1 Reis 19, versículos 5 até 8, o anjo o acorda, alimenta, fortalece. Depois, Deus fala. Não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz calma e suave. 1 Reis 19, versículos 11 e 12. E no diálogo, Deus corrige a percepção de Elias. Elias pensa, só eu fiquei. Deus responde, ainda preservei 7.000. Veja o capacete da salvação em ação. A mente é realinhada pela palavra de Deus. Quantos hoje estão amando Jesus, mas lutando mentalmente como Elias? Quantos não precisam de condenação, e sim de reenquadramento espiritual? A salvação não é só um evento futuro, ela derrama sentido presente sobre a mente cansada. E então chegamos à única arma explicitamente ofensiva. Efésios 6, versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada não fica só pendurada para parecer bonita. Ela precisa ser empunhada. E para empunhar, é preciso conhecer, meditar, guardar, falar. A palavra de Deus na boca do crente não é fórmula mágica, é alinhamento com a verdade viva do Senhor. Jesus no deserto já nos mostrou isso. Cada investida recebe um está escrito. Não um improviso emocional. Não um argumento nascido do ego ferido. Palavra. Palavra no momento da pressão. Palavra quando a tentação tenta renomear a realidade. Palavra quando a mentira oferece atalho. Mas eu quero te levar também para Atos 16, versículos 22 até 34. Paulo e Silas estão presos em Filipos. Costas feridas. Pés no tronco. Dor latejando. Injustiça evidente. Noite fechada. Qual espada alguém usa quando o corpo está sangrando e a alma poderia afundar em autopiedade? À meia-noite, eles oram e cantam hinos a Deus. Isso não é negação da dor. É palavra internalizada virando adoração no escuro. A prisão escuta. Os outros presos escutam. O carcereiro ainda não sabe, mas o céu já está trabalhando. Então o terremoto vem. As portas se abrem. As correntes se soltam. O carcereiro quer se matar. Paulo grita, não faça isso. Estamos todos aqui. Veja como a palavra de Deus não só sustenta quem luta, ela alcança quem observa de longe. Em Atos 16, versículo 31, vem a declaração, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa. A espada do Espírito corta cadeias, mas também abre caminho para a salvação. Só que Paulo ainda não terminou o ensino.
Porque alguém pode ouvir tudo isso e pensar, então basta eu conhecer as peças e pronto. Não. Há um fôlego que atravessa toda a armadura. Há uma respiração sem a qual o soldado sufoca. Em Efésios 6, versículo 18, Paulo diz: "Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos." Aqui está o pulso escondido da armadura. Sem oração, o cinturão vira conceito. A couraça vira linguagem. As sandálias viram metáfora. O escudo fica no chão. O capacete se desloca. A espada perde movimento. Oração não é apêndice. É comunhão viva. É dependência ativa. É o soldado respirando Deus no meio da luta. Daniel sabe disso. Em Daniel 6, versículos 10 até 23, o decreto do rei já foi assinado. Quem orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, será lançado na cova dos leões. Daniel sabe. Ele não ignora a ameaça. Não falta informação. Não há ingenuidade. Mesmo assim, Daniel 6, versículo 10, diz que ele vai para casa, sobe ao quarto no andar de cima, com as janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes por dia se ajoelha e ora, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Essa frase pesa. Não é oração inventada no desespero apenas. É vida de comunhão sustentada ao longo do tempo. Quando chega o decreto, o hábito santo já está enraizado. Ele se ajoelha. Joelhos no chão. Coluna curvada. Lábios em movimento. Coração firme. E homens observam para acusar. Daniel é lançado na cova. Pedra fechando a entrada. Selo do rei. Noite de tensão. Leões ali. Mas quando a manhã chega, Daniel 6, versículo 22, testemunha: "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões." A oração não evita toda a cova, mas preserva a comunhão no centro dela. Agora junte tudo. No Éden, a verdade é afrouxada. No deserto, Cristo permanece pela palavra. Em Roma, Paulo escreve acorrentado e vê na armadura um mapa de permanência. Em Davi, a fé apaga a intimidação. Em Elias, a salvação protege a mente cansada. Em Daniel, a oração sustenta no dia mau. Histórias diferentes, um mesmo fio. O povo de Deus não vence porque confia em si. Vence porque permanece revestido pelo que vem de Deus. E aqui está o clímax da graça: a armadura é de Deus. Não é costurada pelo ego humano. Não nasce da autossuficiência. Não é disciplina vazia tentando produzir heroísmo espiritual sem comunhão. Quando Paulo diz armadura de Deus, ele está ensinando dependência, não desempenho orgulhoso. Você não entra no dia mau dizendo: "Eu consigo sozinho." Você entra dizendo: "Fortaleço-me no Senhor." O cinturão da verdade é integridade diante de Deus e submissão ao que Ele diz. A couraça da justiça é viver coberto por Cristo e praticar retidão. Os calçados da paz são prontidão para reconciliar e andar sem escorregar na ansiedade. O escudo da fé intercepta medo, dúvida e acusação. O capacete da salvação guarda a mente com identidade. A espada do Espírito coloca a palavra de Deus na boca do fiel. E a oração, em Efésios 6, versículo 18, mantém tudo vivo. Agora deixe essa palavra sair da prisão de Roma e entrar na sua rotina de hoje. Porque o texto não foi dado para admiração distante. Foi dado para a sobrevivência santa. Você acorda, e antes mesmo de tocar nas demandas do dia, a batalha já tenta te encontrar.
Às vezes na pressa. Às vezes nas notificações. Às vezes numa lembrança ruim antes do café. Às vezes numa comparação silenciosa. Então o revestir-se precisa ser intencional. Você pode orar assim, com simplicidade e verdade: Senhor, firma-me na tua verdade. Não me deixa negociar o que tu disseste. Guarda meu coração na tua justiça. Que eu não viva esmagado por culpa, nem brincando com o pecado. Dá-me prontidão para a paz. Faz-me andar reconciliado contigo e disponível para reconciliar com os outros. Levanta hoje o meu escudo da fé. Apaga as setas de medo, dúvida, desânimo e acusação. Protege minha mente com a tua salvação. Lembra-me quem eu sou em Cristo. E afia em mim a tua palavra, para que minha boca não repita a mentira, mas declare o que tu disseste. Depois disso, a prática continua. Porque a espada só corta quando está na mão. Leia a Bíblia diariamente. Mesmo quando a emoção não acompanha. Mesmo quando parecer pouco. Mesmo quando o dia estiver apertado. Palavra guardada hoje pode ser resposta no meio da crise amanhã. Jesus responde no deserto com o que já habita nele. Vigie também o que alimenta a mente. Filipenses 4, versículos 6 até 8, nos chama a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentar nossos pedidos a Deus com oração, súplicas e ações de graças. E fala para pensar no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Isso é muito prático. Nem tudo que entra pelos olhos fortalece o capacete. Nem tudo que entretém a carne sustenta a fé. Rejeite mentira cedo. Não espere virar fortaleza interna. Se um pensamento disser, Deus me abandonou, confronte com a palavra. Se disser, eu sou o meu pior erro, confronte com Romanos 8, versículo 1. Se disser, não há saída, lembre-se que o Senhor fecha a boca dos leões, sustenta no deserto, responde na prisão, corrige a mente cansada. O escudo da fé se levanta em tempo real. Busque paz nos relacionamentos. Isso também é armadura. Há batalhas que se intensificam porque o coração escolhe manter venenos. Perdão não é romantização da dor, é recusa em entregar território ao inferno. As sandálias da paz te dão prontidão para não transformar cada atrito em guerra carnal. Confesse pecados. Traga à luz o que o inimigo quer manter escondido. A couraça da justiça não combina com vida dupla. E quando falhar, não corra para folhas de figueira. Corra para Cristo. Não costure aparência. Receba a graça, arrependa-se, levante-se. Ore em todo o tempo. Não só em culto, não só em crise extrema. Oração curta no trânsito. Oração no intervalo. Oração antes de responder aquela mensagem difícil. Oração antes da reunião. Oração quando a mente acelerar de madrugada. Daniel não improvisa intimidade na cova, ele entra na cova carregando uma vida de oração. E acima de tudo, lembre-se, o alvo não é paranoia espiritual. O alvo não é viver vendo o demônio em tudo. O alvo é estabilidade em Cristo no dia mau. Paulo não está formando crentes assustados, está formando crentes firmes. Gente que sabe discernir a guerra sem perder a paz. Gente que enfrenta a mentira sem perder a ternura. Gente que conhece a gravidade da luta, mas conhece ainda mais a suficiência do Senhor. Então aqui vai o veredito espiritual desta palavra. Permanecer de pé não é sinal de fraqueza defensiva, é prova de força espiritual enraizada em Deus. O inferno quer te mover da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra. Deus quer te manter firme em Cristo.
E aqui vem o espelho. Essa história antiga é a sua história hoje. Você talvez não esteja numa prisão romana, mas sente correntes emocionais. Talvez não esteja diante de Golias, mas há uma voz repetindo impossibilidades. Talvez não esteja no deserto da Judéia, mas sente fome de direção enquanto a tentação sugere atalhos. Talvez não esteja na cova de leões, mas entrou num lugar onde a fidelidade parece cara demais. E ainda assim, a palavra permanece a mesma: fortaleça-se no Senhor. Vista toda a armadura de Deus. Ore em todo o tempo. Permaneça firme. Se essa palavra encontrou você no meio de uma luta, eu quero te fazer um convite simples e santo. Não assista apenas, responda diante de Deus. Onde sua armadura está frouxa hoje? Na verdade? Na justiça? Na paz? Na fé? Na mente? Na palavra? Na oração? Não responda para mim. Responda ao Senhor. E se você quiser, escreva nos comentários apenas uma frase: hoje eu escolho permanecer de pé. Isso não é superstição. É testemunho de decisão. É lembrar a sua própria alma do que Deus está te chamando a viver. Agora ore comigo, aí onde você está. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada vida que ouve esta mensagem. Tu conheces o dia mau, tu conheces a seta escondida, tu conheces a fadiga da mente, a acusação no coração, a luta que ninguém vê. Eu te peço, fortalece este irmão, fortalece esta irmã no Senhor e no teu forte poder. Cinge com a verdade quem está cercado por confusão. Veste com a justiça de Cristo quem está sendo esmagado pela culpa. Calça com a paz quem vive inquieto e instável. Levanta o escudo da fé sobre quem está debaixo de bombardeio. Guarda a mente com a salvação sobre quem está cansado e ferido. Coloca a tua palavra viva na boca e no interior de cada um. E acende uma vida de oração perseverante, íntima, constante. Que toda mentira perca força. Que toda acusação semeada pelo maligno seja quebrada pela verdade do Evangelho. Que o teu povo não recue em desespero, mas permaneça firme em Cristo. E que, ao final do dia mau, depois de terem feito tudo, eles ainda estejam de pé, para a glória do teu nome. Se esta mensagem te edificou, compartilhe com alguém que precisa vestir a armadura de Deus hoje. E permaneça na palavra. Permaneça em oração. Permaneça em Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o rosto dele e te dê paz. Eu declaro firmeza, discernimento, proteção e renovo sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua mente, em nome de Jesus. Para quem permaneceu até aqui, há mais uma janela aberta, porque existe uma cena onde a armadura aparece sem ser nomeada, e onde um jovem aprende que ficar firme por dentro vale mais que qualquer posição por fora. Eu quero te levar para 1 Samuel 30, onde Davi encontra um dia mau tão violento, que até homens leais pensam em apedrejá-lo, e ainda assim a história diz, em 1 Samuel 36, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas, mas Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Sinta o cenário. Porque não é uma crise pequena, é fumaça no horizonte, é retorno cansado de guerra, é passo apressado virando pavor, e 1 Samuel 33 descreve, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, encontraram a cidade destruída pelo fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. O texto não poupa dor, e 1 Samuel 34 continua, então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Aqui não existe triunfo barulhento, aqui existe garganta seca, peito afundando,
joelhos quase cedendo, e homens experientes descobrindo que a guerra externa pode incendiar a alma por dentro. Davi também não está blindado da perda, porque 1 Samuel 35 registra, as duas mulheres de Davi tinham sido levadas prisioneiras, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Então o golpe não é apenas coletivo, é pessoal, íntimo, cortante, e o líder agora sangra junto com aqueles que lidera. Mas como acontece tantas vezes, quando o sofrimento explode, a dor procura um rosto humano para culpar, e por isso 1 Samuel 36 diz novamente, o povo falava de apedrejá-lo. Veja a pressão, inimigo à frente, perdas atrás, amigos ao redor virando ameaça, e por dentro uma alma sendo empurrada para o desespero. É exatamente aqui que essa história toca a mensagem da armadura. Por que Davi não começa organizando discurso de autopreservação, nem gritando ordens para parecer forte, nem atacando homens feridos para manter controle? Antes de qualquer movimento externo, ele se move para Deus, e a frase é curta, mas pesa como pedra de altar, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Isso é cinturão da verdade em ação, porque no meio do caos ele não deixa a circunstância definir a realidade última. Isso é escudo da fé erguido, porque a alma recebe flechas demais, e ainda assim escolhe não se render à interpretação do medo. Imagine esse instante com reverência, o acampamento ainda cheira a fumaça, homens choram com os rostos molhados de poeira, alguns olham para Davi com raiva crua, e ele sente a mesma perda, o mesmo vazio, a mesma vontade de desabar. Mas em vez de afrouxar por dentro, ele corre para o Deus da aliança, como quem lembra em silêncio, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, como canta Salmos 27:1. Não é fuga emocional, é realinhamento espiritual. Então Davi faz algo precioso, ele busca a direção, e 1 Samuel 37 registra, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal, Abiatar o trouxe. E 1 Samuel 38 diz, Davi consultou o Senhor, devo perseguir este bando, irei alcançá-lo, e o Senhor respondeu, persiga-o, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Perceba a ordem santa, primeiro fortalecimento no Senhor, depois consulta ao Senhor, depois movimento segundo a palavra do Senhor. Esse homem não veste pressa, ele veste dependência. Há algo muito belo aqui, porque a dor não o impede de orar, e a urgência não o empurra para a independência. Ele não pensa, eu já sei guerrear, eu já derrotei gigantes, eu já fugi de Saul, eu já vi livramentos antes. Em vez disso ele para, pergunta, escuta, e caminha com uma palavra recebida. É como se a espada do Espírito já estivesse em sua mão antes da marcha começar, porque agora ele não corre sustentado por adrenalina, corre sustentado por promessa. Davi parte, e 1 Samuel 39 informa, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao riacho de Besor, onde alguns ficaram para trás. O texto aprofunda, em 1 Samuel 30:10, Davi e 400 homens continuaram a perseguição, porque 200, exaustos demais para atravessar o riacho de Besor, ficaram para trás. Aqui a narrativa fica ainda mais humana, porque nem todo soldado consegue prosseguir no mesmo ritmo, nem toda batalha encontra todos com a mesma força. E isso também fala com quem ouve hoje, porque no dia mau há momentos em que o corpo pesa, a mente pesa, e até gente fiel se vê exausta demais para atravessar. Mas a fidelidade do Senhor não para por causa da fraqueza humana, e no caminho surge um egípcio abandonado no campo. E 1 Samuel 30:11 e 12 descreve, encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e ele bebeu. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos prensados e 2 cachos de passas, ele comeu e recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia.
Veja como Deus pode esconder direção em lugares improváveis, e pode usar um homem deixado para morrer para conduzir seus servos ao alvo. Davi pergunta, e 1 Samuel 30:13 traz a resposta. Davi lhe perguntou, a quem você pertence, e de onde vem? Ele respondeu, sou egípcio, escravo de um amalequita, meu senhor abandonou-me quando fiquei doente, faz 3 dias. Depois, em 1 Samuel 30:14, o jovem descreve o ataque, invadimos a região sul dos Queretitas, de Judá e de Calebe, e incendiamos Ziclag. Então Davi pergunta novamente, em 1 Samuel 30:15, você pode levar-me até esse bando? E ele responde, jure-me diante de Deus que não me matarás nem me entregarás a meu senhor, e eu o levarei até eles. Note a providência, no campo da devastação, Deus já havia deixado um fio escondido para guiar a recuperação. Quando chegam, a cena parece insolente, e 1 Samuel 30:16 relata, ele o levou até lá, e eles estavam espalhados pelo chão, comendo, bebendo e festejando por causa de todos os muitos bens que haviam levado da terra dos filisteus e de Judá. A maldade sempre festeja cedo demais, ela celebra como se já tivesse a última palavra. Porém a promessa recebida por Davi não envelheceu durante a marcha, ela continua viva quando os olhos finalmente veem o inimigo. Por isso 1 Samuel 30:17 declara, Davi os atacou ao amanhecer e lutou com eles até o entardecer do dia seguinte, e nenhum deles escapou, exceto 400 jovens que montaram em camelôs e fugiram. Agora escute a beleza da restauração, porque 1 Samuel 30:18 e 19 afirma, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, inclusive as suas 2 mulheres, nada faltou, nem jovens nem velhos, nem filhos nem filhas, nem bens nem qualquer outra coisa que lhes haviam tomado, Davi recuperou tudo. Essa frase soa como água em terra seca, Davi recuperou tudo. Não porque fosse invencível em si mesmo, não porque nunca chorasse, não porque nunca se angustiou, mas porque no pior momento fortaleceu-se no Senhor, consultou ao Senhor, e moveu-se debaixo da palavra do Senhor. A história poderia terminar aqui, mas o Espírito ainda quer aprofundar o tema, porque a armadura não guarda apenas o líder durante o ataque, ela também revela o coração depois da vitória. Quando Davi retorna, há homens duros querendo transformar recuperação em orgulho de elite, e 1 Samuel 30:22 registra, todos os maus elementos e vadios dentre os seguidores de Davi disseram, visto que eles não foram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Veja como a carne tenta entrar até depois do livramento, ela diz, quem ficou fraco merece menos, quem cansou vale menos, quem não atravessou não pertence à alegria completa. Mas Davi responde como um homem guardado por justiça e paz, e 1 Samuel 30:23 e 24 diz, não, meus irmãos, vocês não devem agir assim com o que o Senhor nos deu, ele nos protegeu e entregou em nossas mãos o bando que nos atacou. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma daquele que foi à batalha, todos receberão partes iguais. Isso é lindo. Porque ele não chama os desfalecidos de peso morto, ele chama de parte do povo. E ele não diz, nós conquistamos por nossa força, ele diz, o Senhor nos deu, ele nos protegeu. Esse é o coração de quem realmente vestiu a armadura, um coração que não transforma vitória em vaidade. Perceba como essa cena conversa com Efésios 6 sem precisar repetir cada peça pelo nome. A verdade aparece quando Davi recusa interpretar a crise apenas pela fumaça visível. A justiça aparece quando ele não governa pela vingança interna nem pela ambição de premiar os fortes. A paz aparece quando ele impede que o povo se divida depois de recuperar os seus. A fé aparece quando ele consulta e persegue sustentado por uma palavra recebida. A salvação aparece quando a mente cercada por perda não se entrega ao colapso final.
A espada do Espírito aparece quando a direção divina define a ação, e a oração aparece no modo como ele busca ao Senhor antes de mover um só passo. Talvez seja exatamente isso que alguém precise ouvir agora, porque existem dias em que Ziklag também arde dentro de nós. Às vezes a cidade que pega fogo é a paz da casa, às vezes é o ânimo do coração, às vezes é a clareza da mente, às vezes é a esperança sobre os filhos. E quando voltamos de uma longa caminhada e encontramos fumaça onde esperávamos descanso, a alma corre o risco de pensar que tudo acabou. Mas essa história permanece como um testemunho santo, de que ainda existe um lugar de fortalecimento no Senhor, mesmo quando as lágrimas já secaram de tanto cair. Talvez você diga, eu chorei até não ter mais forças, e essa frase já está na história. Talvez você diga, gente perto de mim virou peso em vez de consolo, e isso também já estava na história. Talvez você diga, eu nem sei por onde começar a recuperar o que perdi, e Davi também precisou perguntar, devo perseguir, irei alcançá-lo. Então receba isso como trilha de fé, primeiro volte-se para o Senhor, depois pergunte ao Senhor, depois caminhe com a palavra que o Senhor der. E existe um brilho adicional aqui, porque Davi, o rei rejeitado e perseguido, aponta para um rei maior. Jesus também entrou no dia mau, também foi cercado por angústia, também viu amigos falharem ao redor, também enfrentou um inimigo que parecia festejar cedo demais. Mas ele permaneceu firme até o fim, e depois de ter feito tudo, permaneceu de pé em ressurreição. Por isso, quando 1 Samuel 30:18 diz, Davi recuperou tudo, nós ouvimos um eco mais alto em Cristo, porque o bom pastor veio buscar e salvar o que se havia perdido, como está em Lucas 19:10. E aquilo que o inferno pensou roubar para sempre, o Senhor reivindica com autoridade eterna. Então guarde esta cena como uma chama discreta para o dia difícil, quando sua Ziklag parecer irreconhecível, não faça da fumaça sua teologia final. Quando vozes ao redor quiserem empurrar culpa, pressa ou desespero, lembre-se de 1 Samuel 36, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quando não souber se corre ou se espera, faça a pergunta certa na presença certa, e quando a resposta vier, caminhe sem idolatrar sua força. Porque há batalhas em que o primeiro milagre não é a recuperação externa, mas a alma não desabar antes dela. Se você ficou até aqui, receba esta última costura, a armadura de Deus não nos transforma em pessoas sem lágrimas, ela nos transforma em pessoas que não se perdem nelas. Ela não elimina o dia mau, mas impede que o dia mau tenha a palavra final. Ela não nos torna autossuficientes, ela nos ensina a fortalecer-nos no Senhor, consultar ao Senhor, obedecer ao Senhor, e repartir a glória somente com o Senhor. E quando isso acontece, até depois do incêndio, ainda pode existir caminho, direção, recuperação e paz.